Confiem no que diz o vosso coração. A voz de Deus só pode ser ouvida pelos sentimentos nobres que vêm de dentro. E abençoados e fartos do bem são todos aqueles que se permitem caminhar segundo a trilha do coração, pois nele habita a essência do Criador que vos enviou a esse mundo, mas não para que fossem pecadores e errantes. Ele vos levou à terra para serem semeadores, herdeiros e representantes do reino de Sua Majestade Divina. Vocês são filhos do reino de Deus, e essa verdade, essa luz, habita em cada um. Vossa missão é despertá-la e fazer dela uma escolha a ser vivida com entrega, renúncia, zelo, devoção e amor. Façam de vossa vida uma missão, mas não uma missão delegada por alguém a vocês, mas uma que escolheram por livre vontade abraçar. Vossa obra sobre a terra é aquela que vos preenche de Deus. Vosso trabalho consiste em descobrir isso. E nada será desdobrado em vosso caminho concernente às vossas realizações mais profundas se não descobrirem a essência do Espírito em vocês. Eu vos dei o amor, eu compartilhei convosco o meu amor, não para que fizessem dele o seu sustento, mas o estímulo a despertarem o vosso próprio. Dizem que o mundo precisa de mim. Não, a terra não precisa de Jesus, a terra precisa de amor e ele vive em todos vocês. Logo, o vosso mundo necessita de todos, incondicionalmente. Vocês não precisam do meu sangue, nem do meu sacrifício. Ora, não fui eu mesmo quem disse que preferia a misericórdia ao sacrifício. Acendam-na em vosso coração, despertem vossa compaixão e farão obras muito mais eficazes do que as que dizem fazer com a força do meu sangue. Eu compartilhei convosco a verdade cósmica acerca do pão do céu. O alimento do Espírito. Eu, em Cristo, sou o alimento que sacia toda e qualquer fome interior. Vocês, em Cristo, também o são. Vocês são os salvadores. Não me elejam como tal, antes, elejam a todos vocês como libertadores e resgatadores. Vocês têm o poder, e não há nada que eu quis fundamentar com mais vigor em vosso coração do que isso. Mas aquela humanidade não compreendeu. Uns buscaram a força em mim, e o fazem até hoje, já outros me apedrejaram, alegando que eu blasfemava e difamava a natureza de Deus. Se Deus é o detentor do poder, e somente Ele pode todas as coisas, como então eu pude me transformar em canal de bem? Eu pude porque compreendi que a energia que os homens chamam de Deus é o poder a sustentar todas as coisas e a todos. Eu percebi que o homem pode colocar os seus pés sobre a terra e caminhar em equilíbrio porque há uma força que o confere tal habilidade. Eu entendi que se as aves podiam voar era porque havia uma energia que as alimentava e as motivava a tal. Eu concebi que os rios se formavam, e que as águas respeitavam o seu limite, e o seu espaço, dando oportunidade à terra seca de se firmar porque existia um sentido inteligente que mantinha tudo isso nesta perfeita ordem. Ao me sentar à beira do Jordão, atirei nele uma pedra e percebi que ela saltou sobre a superfície da água com a força da propulsão que eu nela causei. E em seguida, quando o impulso se perdeu, ela afundou. E ao fazer isso, a pedra criou onda sobre a água e alterou o estado da superfície daquele rio. Fazendo isso eu entendi que a pedra saltava sobre a superfície enquanto era movida pela energia da propulsão que gerei com meu braço. A minha força, em conformidade com as leis que mantinham a natureza em ordem, fez com que a pedra se movesse velozmente e ninguém a impediu que fosse atirada, tampouco que se movimentasse até o ponto onde afundou. Em seguida, a força que eu impus sobre a pequena pedra foi capaz de alterar o estado do rio, causando-lhe pequenas ondas. E foi a minha intenção que fez aquilo. Eu me tornei, ao atirar a pedra, com a energia que sustentava todo aquele cenário. E em conformidade com essa força eu causei uma alteração no quadro da natureza. Ora, se Deus é o ser que possui o poder, e nenhum dos homens pode dele usufruir, como pude causar um efeito na superfície da água com a minha intenção de atirar a pedra?
Se eu pude alterar o estado da superfície do rio, era porque eu tinha o poder para fazer aquilo. Se a pedra saltou sobre a água várias vezes e permaneceu em saltos enquanto a minha energia de propulsão a alimentava, é porque a minha força pode mover as coisas. Se não pudesse, não me seria permitido atirar a pedra sobre o rio, tampouco ela saltaria sobre sua superfície. Eu entendi que as coisas se moviam em meu contexto e reagiam conforme a energia que atuava sobre elas. A pedra saltou enquanto houve força sobre ela. Em seguida ela afundou e aquele simples mineral afetou todo o rio. Eu finalmente compreendi que a força divina estava dentro e fora de mim, e que eu era a peça-chave para a propulsão do poder de Deus. E após isso, comecei a atirar as pedrinhas sobre os homens e eu via que minha força de propulsão empregada aos mesmos alterava a superfície do rio de cada um deles. E após ela modificar o quadro superficial, afundava e permanecia no leito, no interior do rio, no coração dos que me ouviam. Cada pedrinha que eu lançava fazia tudo isso, e a força divina me favorecia, não porque eu era mais especial, mas porque eu era atuante com ela no lançar das pedrinhas. A maioria ainda senta diante do rio e permanece olhando sua superfície na espera de algo externo gerar nele uma mudança. Bom, isso pode, ou não acontecer. Mas os significativos resultados começam a surgir quando o homem para de esperar as alterações de fora e passa a ser o instrumento a causá-las. E nisso flui o poder. Chamei minhas pedrinhas de palavra da verdade e a força de propulsão de fé. Enquanto sustentarem vossas palavras de vida com vossa fé, elas saltarão sobre a superfície e gerarão grandes alterações em tudo. Enquanto mantiverem a fé em vossa capacidade de alterar quaisquer cenários da realidade, então, assim deverá ser, e ninguém vos impedirá. O poder de Deus não coloca obstáculos, apenas flui em vossa decisão de criar ou não os problemas. Vocês criam os problemas ou as soluções, depende de qual pedrinha lançarão sobre o rio. A força é a mesma, e ambas gerarão efeitos e alterações na realidade. Escolham então, quais vocês querem lançar, e a partir disso, assistam seus efeitos que certamente surgirão.